Well, let me just say that you're very, very welcome here in Downing Street. As you heard from the cheers on the street outside, you have full backing across the United Kingdom. And we stand with you in Ukraine for as long as it may take. I hope... Neste encontro, realizado em março desse ano, Starmer, o primeiro-ministro do Reino Unido, prometeu a Zelensky que a Ucrânia terá apoio total do Reino Unido. Ukraine and our absolute determination to stand with you, unwavering determination. Naquele dia, Zelensky chegava a Londres vindo direto de uma reunião desastrosa com Trump na Casa Branca. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're in no position to dictate what we're going to feel. Precisava de aliados, de garantias, de apoio real. E Starmer entregou. Os britânicos ofereceram um empréstimo de mais de 2 bilhões de euros à Ucrânia. Mas o que Starmer não disse é que o Reino Unido já estava preparando algo muito mais poderoso contra a Rússia. E apenas alguns meses depois, em julho, esses planos tornaram-se realidade. O Reino Unido e a União Europeia lançaram o ataque econômico mais coordenado e devastador que a Rússia já enfrentou. Não foram soldados ou armas enviadas à Ucrânia. Foi uma guerra completamente diferente, travada nas sombras dos oceanos. Para entender como esse ataque silencioso pode mudar o rumo da guerra, você precisa conhecer o segredo mais bem guardado de Putin. Mas, antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você utiliza a inteligência artificial? Olha, não dá para negar que elas aumentam muito nossa produtividade e facilitam nossa vida. Mas tem um problema. Cada uma dessas IAs faz uma coisa diferente. Uma é boa para escrever, outra para criar imagens, outra para programar. E no final das contas, você acaba gastando muito com várias assinaturas. Quantas você assina? Bom, eu consegui resolver isso com o Chat LLM. Essa plataforma me ajudou a economizar muito dinheiro todo mês. Com ela, você tem acesso a todas as principais IAs em um só lugar. O mais novo ChatGPT-5, Claude, Gemini, Grok. E o melhor de tudo, o Root LLM deles escolhe automaticamente a melhor IA para cada tarefa. Você consegue criar imagens, vídeos, analisar documentos e até construir sites e aplicativos completos do zero. E se você está cansado de conteúdos que parecem muito robóticos, o recurso Humanize faz seus textos soarem mais naturais e ainda ajuda a driblar detectores de IA. Com tudo isso, o preço é inacreditável. Apenas $10 por mês. Muito mais barato do que pagar uma assinatura do ChatGPT. Se quiser conhecer a plataforma, acesse chatllm.abacus.ai. O link está na descrição e no comentário fixado. Dá uma olhada e depois me conta o que achou. Imagine por um momento mais de 1.000 navios petroleiros espalhados pelos oceanos do mundo. Navios velhos com bandeiras de países que você provavelmente nunca ouviu falar. Navios que desaparecem dos radares por dias, que trocam de nome como quem troca de roupa, que transferem petróleo no meio do oceano, longe de qualquer fiscalização. Esta é a frota fantasma da Rússia. E ela se tornou a verdadeira tábua de salvação que mantém a máquina de guerra de Putin funcionando. Quando as sanções ocidentais começaram a apertar em 2022, a Rússia enfrentou um problema gigantesco. Como continuar vendendo petróleo quando as principais empresas de transporte marítimo e seguros do mundo foram proibidas de trabalhar com eles? A solução que eles arranjaram para esse problema foi simples. Criaram uma frota de navios clandestina. A Rússia pegou centenas de petroleiros velhos, muitos vendidos ironicamente por empresas europeias, e os transformou num esquema para se esquivar de sanções. Estes navios têm entre 15 e 25 anos de idade. São velhos o suficiente para passarem despercebidos, mas ainda funcionais o suficiente para completarem as longas viagens da Rússia até a Ásia. Mas aqui tem um detalhe que faz toda a diferença.
Estes navios russos não navegam com bandeira russa. Eles se registram usando bandeiras de países com pouca fiscalização. O Gabão, um país africano que ninguém ouviu falar, se tornou o favorito. Um petroleiro russo então pode ser re-registrado como sendo gabonês, ganhar um novo nome que soa apropriadamente africano e receber documentação falsa que torna quase impossível rastrear sua verdadeira origem. E no mar, estes navios usam todas as táticas imagináveis para se esconderem. Eles desligam seus sistemas de identificação automática, o equivalente marítimo de desligar o GPS do seu celular. Ficam invisíveis por dias ou semanas. Quando reaparecem, é em águas internacionais onde fazem transferências de petróleo de navio para navio. De repente, petróleo russo se torna petróleo gabonês nos documentos. O sistema de seguros também é uma armadilha muito bem montada. Como seguradoras ocidentais legítimas não podem cobrir estas operações, a Rússia criou seu próprio mercado negro de seguros. Empresas russas e até países sem saída para o mar, como o Cazaquistão e Quirguistão, se tornaram magicamente grandes seguradoras marítimas da noite para o dia. A cobertura é mínima e muitas vezes inútil, mas fornece os papéis necessários para enganar autoridades portuárias menos rigorosas. Esta frota representa algo impressionante. Aproximadamente 17% de todo o transporte marítimo mundial de petróleo. Quando você precisa fazer 17% do comércio global de forma ilegal, isso mostra o quão dependente você se tornou dessa operação. Mas, em julho de 2025, essa dependência se voltou contra a própria Rússia. O ataque coordenado do Reino Unido e da União Europeia foi diferente de tudo que já tinha sido feito antes. Não foi apenas adicionar mais navios à lista de sanções. Foi uma mudança fundamental nas regras do jogo. A União Europeia introduziu algo revolucionário, um teto de preço dinâmico para o petróleo russo. Antes, o teto era fixo em $60 por barril. Agora, o preço se ajusta automaticamente a cada 6 meses, sempre mantendo pelo menos 15% abaixo do preço médio de mercado. Em setembro, o teto caiu para $47,60 por barril. Isso criou o que analistas chamam de espiral de morte de preços. Aqui está porque isso é tão devastador. Se a Rússia tenta contornar o teto através de acordos complexos ou é forçada a dar descontos ainda maiores para compradores asiáticos, o teto da União Europeia se ajusta automaticamente para baixo. É como se o sistema aprendesse e se adaptasse a cada tentativa de fuga da Rússia. Mas o Reino Unido foi ainda mais longe. Em vez de apenas mirar nos navios, eles atacaram as empresas que fazem todo o sistema funcionar. A Intershipping Services, uma empresa responsável por registrar navios da Frota Fantasma sob a bandeira do Gabão, foi cortada do sistema financeiro ocidental. Esta única empresa facilitava até $10 bilhões anuais em comércio russo. O recado foi claro: não importa onde vocês se escondam, nós vamos encontrar vocês. Um outro fator que prejudica muito a Rússia é o momento em que esse ataque foi feito. Isso porque as sanções atingiram exatamente quando a Rússia entrava na temporada alta de transporte de combustível de inverno para a Ásia. 444 navios foram afetados pelas sanções, forçando-os a tomar rotas muito mais longas ou até mesmo se tornarem incapazes de operar normalmente. Mas para entender por que essas sanções são tão eficazes, você precisa ver os números por trás da operação russa. Historicamente, receitas de petróleo e gás representavam entre 30% e 50% da Receita Federal da Rússia, gerando mais de $100 bilhões anuais nos bons anos. Quando as sanções começaram, as receitas despencaram e os custos aumentaram significativamente. Para se ter uma ideia, transportar petróleo russo para a Ásia, em vez da Europa, adiciona $10 a $15 por barril em custos de transporte. Compradores asiáticos, sabendo dos riscos e custos extras, exigem descontos pesados.
Já o tempo de transporte da Rússia para a Índia leva aproximadamente um mês, muito mais do que apenas alguns dias para destinos europeus. Cada dólar de custo adicional por barril se traduz em 5 milhões de dólares diários em receita perdida para a Rússia, baseado em seus volumes de exportação de aproximadamente 5 milhões de barris por dia. Esses gastos, que só aumentam, representam uma sangria constante no dinheiro de guerra da Rússia. E o impacto disso está aparecendo no lugar que mais importa: no bolso. O orçamento para 2025 revela um país em modo de sobrevivência total. Gastos militares consomem cerca de 1/3 do orçamento federal, aproximadamente 142 bilhões de dólares. Combinado com segurança nacional e aplicação da lei, gastos de defesa representam mais de 40% de todas as despesas federais. Este é um nível de militarização da economia sem precedentes na história. A economia está sendo estruturalmente deformada, sendo otimizada apenas para a produção militar. Para se ter uma ideia, o investimento em infraestrutura praticamente desabou quando está fora do setor de defesa. Sistemas de educação e saúde enfrentam cortes severos de orçamento. E aqui está um detalhe que revela a situação desesperadora. A taxa de desemprego da Rússia caiu para apenas 2,3%, um recorde baixo desde 1991. Isso pode soar bom no papel, mas na realidade significa que as empresas estão tendo dificuldades enormes para contratar pessoas. Eles estão competindo por um grupo cada vez menor de trabalhadores, especialmente enquanto a Rússia continua chamando homens para o exército e famílias de classe média fogem do país. E Putin, bem, não imaginava que do outro lado, uma guerra tecnológica estava sendo preparada especificamente contra ele. E essa é talvez a parte mais impressionante de toda essa história. Imagine o seguinte: a Rússia está usando todos os truques possíveis para esconder esses navios. Eles desligam o GPS, mudam de nome, transferem petróleo no meio do oceano. Mas do outro lado, o Reino Unido e a Europa estão usando tecnologia que parece coisa de filme de ficção científica para encontrar cada um desses navios. A arma secreta do Ocidente é a inteligência artificial. Existem empresas que criaram sistemas de computador que conseguem analisar milhares de informações ao mesmo tempo para descobrir onde cada navio está e o que está fazendo. E a forma que eles funcionam é fascinante. Em primeiro lugar, eles analisam fotos de satélite, mas não é só isso. Eles conseguem detectar o calor que os navios produzem, as ondas que eles fazem na água e até mesmo quando um navio está mentindo sobre onde está. Se um navio russo diz que está em um lugar, mas os dados mostram que isso é impossível, o computador pega na mesma hora. O Reino Unido criou uma operação chamada Nordic Warden, que utiliza essa inteligência artificial para vigiar 22 áreas importantes nos mares da Europa. O sistema dá uma nota de risco para cada navio que passa por ali. Se um navio parece suspeito, automaticamente dispara um alerta para vários países ao mesmo tempo. Os russos estão tentando se adaptar de formas cada vez mais desesperadas. Alguns navios agora carregam vários equipamentos de GPS falsos ao mesmo tempo. Outros usam tecnologia para mandar informações mentirosas sobre onde estão. Os mais sofisticados até conseguem trocar de identidade com outros navios enquanto estão no mar. Mas isso acaba gerando um grande problema para a Rússia. Cada vez que eles tentam mentir, eles acabam deixando mais pistas para os computadores encontrarem. É como tentar apagar suas pegadas na areia, mas acabar deixando mais rastros ainda. A inteligência artificial consegue comparar informações de vários satélites diferentes e descobrir quando alguém está mentindo. A tecnologia está vencendo a mentira, e isso está criando uma dor de cabeça gigante para Putin, porque, além de toda essa pressão tecnológica, a Rússia também perdeu seus principais clientes. Desde que as sanções começaram, a Europa parou de comprar petróleo russo.
Quem está comprando agora são principalmente China e Índia, que ficaram numa posição neutra e lucraram comprando petróleo russo com desconto. Mas, em julho, isso mudou. Pela primeira vez, a Europa não atacou apenas a Rússia, mas também quem ajuda a Rússia. Uma refinaria indiana controlada por uma empresa russa foi sancionada. Bancos chineses que facilitavam pagamentos russos também foram punidos. O recado foi claro: se vocês querem ajudar a Rússia, vocês também vão pagar o preço. E com isso, os custos estão se acumulando rapidamente para a Rússia. O teto de preço que se ajusta automaticamente é especialmente eficaz. Toda vez que a Rússia tenta cobrar mais pelo petróleo, o teto baixa automaticamente. É como uma armadilha que se fecha cada vez mais. O governo britânico calcula que as receitas de petróleo e gás da Rússia caíram mais de 1/3 desde 2022. Em maio de 2025, as receitas de petróleo da Rússia chegaram a apenas 12,6 bilhões de dólares, quase o pior resultado desde a invasão. É um efeito cascata e devastador, diga-se de passagem. A Rússia está sendo forçada a gastar cada vez mais dinheiro apenas para manter o sistema funcionando, e o sistema já é ineficiente por natureza. A questão não é mais se essas sanções vão funcionar, a questão é quão rapidamente eles vão funcionar. E nesse sentido, as perspectivas para a frota fantasma não são boas. A tecnologia de detecção está ficando cada vez melhor. Os navios estão ficando cada vez mais velhos e problemáticos, e os custos estão subindo sem parar. Se os gastos para manter a frota funcionando ficarem maiores que o lucro do petróleo vendido, o sistema todo vai desabar. Como você pode ver, pela primeira vez desde o início da guerra, Putin está sentindo a pressão exatamente onde mais dói, no bolso. E talvez essa seja a arma mais poderosa que Starmer tinha em mente quando prometeu apoio total à Ucrânia naquele encontro de março. E essa pressão, bem, ela parece estar só começando. Agora, eu quero saber a sua opinião. Qual aspecto dessa guerra silenciosa contra a frota fantasma mais te impressionou? Deixe sua resposta nos comentários. Se este conteúdo foi útil para você, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Até a próxima!